Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com a Escola Eclésia e hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel, o Monte Sinai e o Tabernáculo. Glória a Deus, né? A Escola Eclésia faz parte do projeto João 3,16, que é um projeto evangelístico e missionário. Todos os sábados, a partir das 20 horas, nós estamos ali com a nossa live. Eu, pastor Edilomar, os demais convidados. Você não pode ficar de fora. Nós estamos ali liberando uma palavra de vitória, de conquista, de bênção, de cura e de libertação na página do Facebook Walter Monteiro. Aguardo você todo sábado a partir das 20 horas nessa grande live, ok? Então vamos ao nosso estudo de hoje sobre a Torre de Babel, o Monte Sinai e o Tabernáculo. Vamos fazer algumas comparações sobre a Torre de Babel, o Monte Sinai e o Tabernáculo, ok? Então vamos para o nosso slide. Aqui nós temos aqui a figura de Nimrod. Nimrod foi o autor e o construtor da Torre de Babel, né? Ok? Então Nimrod ele era neto de Cã e bisneto de Noé, né? Então nós vamos ver aí, e também ele era filho de Cuxi, ok? Então ele que foi ali o construtor, né, da Torre de Babel, como todos já ouviram falar, todos já sabem e já ouviram alguém pregar ou falar sobre a Torre de Babel. Mas a Torre de Babel ela não foi apenas construída ali para que o povo viesse escapar de um próximo dilúvio. Se acontecesse um próximo dilúvio, eles iam se salvar porque eles iam fazer ali uma cidade, que a cidade era a torre, né, e que atingisse o topo até os céus, como diz algumas traduções da Bíblia. Mas, ou seja, que alcançasse nas nuvens, tão alto que alcançasse nas nuvens ali, né, para que se houvesse um próximo dilúvio, o povo pudesse se salvar. Mas nós sabemos que não vai haver um próximo dilúvio porque Deus fez uma aliança com Noé. Mas por trás de toda essa história existe um lado espiritual. Nós vamos ver que Nimrod ele foi o oposto de tudo aquilo que Deus determinou para Noé, porque Deus falou para Noé, Noé, se espalha sobre a terra, que o meu povo venha se espalhar, venha crescer. Não, ele fez o oposto. Ele unificou ali aquele povo e queria construir uma cidade, uma torre, né, como se ele fosse um semideus ali, ele fosse o governante daquele povo. Ele queria tornar o seu nome célebre por sobre a face da terra, queria que fosse conhecido e se tornasse um homem forte, poderoso, queria na verdade tomar o lugar de Deus. Mas aí nós vamos ver que o próprio Deus desceu e confundiu a linguagem daquele povo, daqueles homens que estavam ali trabalhando, e ninguém se entendia mais, porque Babel significa confusão, Nimrod significa rebelião. Então nós já sabemos o propósito do coração de Nimrod. Mas nós vamos ver apenas sobre isso. Mas se nós formos olhar por um olhar espiritual, nós vamos ver que a torre ela foi construída como se fosse um monte. E nós sabemos que Deus ele manifesta a sua glória, do seu poder sobre os montes, né? O Monte Sinai, o Monte Sinai em si foi aonde Deus falou com Moisés, aonde Deus deu os mandamentos para Moisés, né? As palavras ditas de Deus foram entregues ali, e alguns historiadores estudiosos dizem que as tábuas da lei que foram feitas de pedra, né, foi tirado um pedaço ali, ou seja, né, uma lasca ali foi tirada da plataforma onde ficava o trono móvel de Deus, né, algo extraordinário e poderoso. Mas então a Torre de Babel ela foi no formato assim, como se fosse um monte, tipo que o povo adorasse a Nimrod, ele fosse um semideus. Mas Deus ali desceu e confundiu a linguagem daquele povo. E daí surgiram as nações, as línguas das nações, outros idiomas e tudo mais. Mas na época de Nimrod, não era apenas Nimrod que teve essa ideia, né? Outras pessoas, outros povos também, eles construíram ali também templos, né? Como no formato de pirâmide, né? Que tinha escadas e tudo, conforme eu vou mostrar aqui no próximo slide para você. Aqui está a Torre de Babel e aqui está Zigurate, né? Zigurate era um formato de um templo
né, como quase parecido com a Torre de Babel. Mas aqui eles tinham uma ideia que os deuses desciam aqui e visitavam o seu povo através das escadas e tal, e o povo adorava. Então, naquela época, né, cada cidade tinha como se fosse um sacerdote, né, que daquela região ali. Então, em homenagem a esse Deus, eles construíram ali, né, um zigurate. O zigurate é esse formato aqui, ó, esse templo, como se fosse esse formato aqui, ó, é um zigurate, ok? Tinha as escadas que lá no tempo deles, eles acreditavam que os deuses desciam ali e ali visitavam o seu povo e tudo mais. Então nós vamos ver as pirâmides de Faraó e outras construções que tiveram num formato como se fosse um monte, né? Nós vamos ver o próprio Jacó, quando ele estava ali no deserto, ele teve aquele sonho, né? Em Gênesis 28, versículo 12, né? Ele sonhou que desceu uma escada do céu e os anjos subiu e desceu. Ele disse: verdadeiramente Deus está neste lugar, ok? Deus está nesse lugar. Então daí surgiu a ideia que ainda nos tempos de Jacó ainda ocorria esses templos aí que foram na arqueologia. Muitos arqueólogos já encontraram vários, né, no formato de pirâmide, até no México também. Se você pesquisar, você vai encontrar. Então, tirasse dessa ideia, essa ideia como se fosse um lugar alto, como se fosse um altar, né, como se fosse um monte ali. E na verdade nós temos que entender que o verdadeiro Deus, o Deus poderoso, o Yod-He, Vav-He, né, que é o Deus, né, o nosso Deus, que o Senhor é o Deus que falou com o seu povo no Monte Sinai, falou com Moisés e o seu povo, voz como voz de trovão. Então isso é muito interessante, né? Muito interessante, porque Deus se manifestou ali para Moisés diversas vezes através do Monte Sinai. Nós vamos ver a manifestação da sarça no chamado de Moisés, que ele bradou ali, falou com Moisés através do fogo, ali no meio do fogo e tal. E depois nós vamos ver esse episódio que ele sobe, o povo está embaixo ali, aguardando a resposta de Moisés. Moisés sobe, passa 40 dias ali ele tem uma grande experiência, ali onde Deus entrega nas suas mãos as palavras ditas, ou seja, os mandamentos, entregue nas mãos de Moisés, e ali o povo está ali embaixo, já na idolatria, fazendo ali o bezerro de ouro e tudo mais, no pé do Monte Sinai. Então eu quero que você entenda que na verdade o sistema que Nimrod estava planejando ali com aquele povo era um sistema que ele fosse adorado, que o povo viesse adorar ele ali naquele lugar, e ele fosse um governante ali, como se fosse um semideus para aquele povo. Mas Deus não permitiu, né, porque ninguém pode tirar a glória de Deus. Então nós vamos ver agora aqui no próximo slide, para você entender melhor. Nós colocamos aqui a Torre de Babel e o Monte Sinai. E o Monte Sinai ele nos traz uma revelação muito poderosa acerca de Deus, porque foi aqui no Monte Sinai que Deus falou com Moisés. Se você sabia que o Monte Sinai ele tinha 3 divisões, para você entender. Então nós tínhamos a primeira divisão, a segunda divisão e a terceira divisão. Na terceira divisão era onde ficava o povo, né? O povo ficava aqui embaixo. Mas por que havia essas divisões? Porque essa divisão no Monte Sinai nada mais era do que o tabernáculo de Deus. Nada mais era do que o tabernáculo do Senhor. Porque tudo o que Deus queria era que o povo se aproximasse dele. Mas o povo ficou tão temoroso, ficou com medo, né, que havia raios ali, Deus falando e tudo. O povo ficou apavorado, atemorizado. Então somente Arão, né, glória a Deus, somente Arão conseguiu se aproximar ali da metade, né, da metade ali do Monte Sinai, né, e Moisés chegou ao topo. Então nós vamos ver aqui essa divisão. Então nós vamos ver aqui onde ficava o povo, e aqui onde ficava Arão
e Moisés que Deus permitiu que ele se aproximasse da nuvem de glória, e ali Deus falava com ele. Então nós vamos observar que essas três divisões nada mais é do que o templo de Deus, o tabernáculo de Deus. Isso no Monte Sinai, né? Uma coisa muito interessante. Então, quando Deus falou para Moisés construir o tabernáculo, Deus falou para Moisés, disse assim, ó, faça o tabernáculo conforme o modelo que eu te mostrei lá no Monte Sinai. Porque essas divisões foi o próprio Deus que determinou para Moisés, entendeu? Então o povo tinha que santificar e tudo mais e tal. Então traz toda uma estrutura ali, né? De um estudo bem profundo para você entender, mas hoje é somente uma reflexão sobre a Torre de Babel, o Monte Sinai e o tabernáculo. Então nós vamos ver aqui por essa figura, como se o povo tivesse aqui no pé do Monte Sinai, e aqui o Arão, né, chegasse ali, né, na verdade ali, né, ao meio do monte, e Moisés chegou ali no cume do monte. Glória a Deus. Então nós vamos para o próximo slide para você entender. Então aqui nós temos aqui, ó, a divisão onde ficava o povo, onde ficava Arão e onde ficava Moisés. Então aqui, ó, em Êxodo 24, verso 2, apenas Moisés, apenas Moisés era autorizado a entrar na presença de Deus, a chegar no topo do monte. Então nós vamos ver que Arão, Nadab, Abiú e os anciões ficavam no meio do monte, né? E aqui em Êxodo 19, versículo 21, o povo fora dos limites do monte, que foi determinado por Deus, né? Porque quem tocasse no monte ia morrer e tudo mais. Então nós vamos ver essa mesma comparação dessa divisão que Deus falou com Moisés, dizendo: Moisés, construa um tabernáculo para mim conforme o modelo que eu te mostrei no Monte Sinai. Ou seja, essas divisões é a mesma do Monte Sinai. Aqui ficava o povo para o lado de fora, e aqui ficava Arão, né? Como está aqui, ó, em Levítico 16, apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Levítico 24, versículo 1 até o 9, o sacerdote no lugar santo. E aqui nós temos a outra referência onde vai falar onde o povo poderia ficar. Então nós vemos as três divisões aqui. E somente o sumo sacerdote poderia entrar onde estava a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus. Ok? Então nós vamos ver que esse é um modelo. O Monte Sinai foi o modelo para o tabernáculo. E dentro do tabernáculo nós temos aí, glória a Deus, diversidades de revelações acerca de Jesus Cristo, da crucificação, do derramamento de sangue. O pecado era encoberto, e nós vamos traz uma grande revelação sobre a porta do tabernáculo, o tecido do tabernáculo, os pregos que foram usados. É algo sobrenatural. Mas para você entender que não foi somente Nimrod não construiu aquela torre somente para escapar do dilúvio. Queria que o povo tivesse unificado, e nós sabemos que o povo não vai ficar unificado enquanto não acontecer o arrebatamento do Senhor. Que Deus abençoe.